pintor José Antônio da Silva nasce em 1909 no sítio Monte Alegre, em Sales Oliveira, São Paulo. Trabalha desde criança em atividades agropastoris. Em 1931, passa a residir na região de São José do Rio Preto, São Paulo, e sobrevive de serviços rurais e subempregos urbanos. Em 1946, aos 37 anos, envia 3 quadros pintados sobre flanela à primeira exposição de desenhos e pintura na inauguração da Casa de Cultura de Rio Preto. Os críticos Lorival Gomes Machado, Paulo Mendes de Almeida e João Cruz Costa conferem-lhe o prêmio máximo em dinheiro. A decisão foi anulada e, na mesma noite, nomearam-se novos julgadores que deram ao artista a menção de 4º colocado. Em 1948, realiza sua primeira exposição individual na Galeria Domus, em São Paulo. A obra Colheita de Algodão é adquirida e doada por Assis Chateaubriand ao acervo inicial do MASP São Paulo, recém-inaugurado. E Francisco Matarazzo Sobrinho adquire e doa a tela Fazenda de Café a Nelson Rockefeller, presidente do MoMA de Nova York. E participa de exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, ao lado de artistas como Pablo Picasso, Kandinsky e Miró. E os brasileiros Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Anita Malfatti e Aldo Bonadei. Em 1949, participa no Rio de Janeiro da Exposição de Pintura Paulista no Ministério de Educação e Saúde. Aproveita o sucesso para publicar seu primeiro livro, Romance de Minha Vida, editado pelo próprio Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ao longo de sua carreira, Silva publica ainda outros 4 romances e grava 2 LPs de músicas e narrativas que representaram o Brasil no Festival de Folclore da África do Sul, e pinta uma original Via Crucis para a Igreja da Redentora de Rio Preto. Foi selecionado nas 2 primeiras edições da Bienal de São Paulo, em 1951 e 53. Sua carreira cresce, levando-o a ganhar muitos prêmios e participações em museus, galerias e exposições de artes. Em 2 ocasiões, foi homenageado na Bienal de Veneza, a primeira Bienal de Arte do mundo. Levou seus quadros para Santiago do Chile, Havana, Milão, Suíça, Argentina, Rússia, Estados Unidos, Espanha e África do Sul. É citado em dezenas de livros, enciclopédias, compêndios, filmes, adaptações teatrais, jornais, publicações, retrospectivas e internet. O Silva é um artista moderno e, acertadamente, um dos artistas naifes mais importantes do Brasil e do mundo. O Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva reúne 67 telas a óleo do Silva, além de desenhos, gravuras e esculturas. Foi inaugurado em 1980 com obras doadas pelo próprio artista, mas em 1997 foi desativado, voltando a funcionar no ano 2000. Em março de 2012, as instalações do museu foram transferidas para o prédio histórico da antiga Biblioteca Municipal, onde o artista havia trabalhado por muitos anos como faxineiro. O Museu do Silva reúne obras criadas entre 1948 e 1983, representando todas suas fases pictóricas. Expõe também os 5 livros autobiográficos do artista. Disponibiliza substancial bibliografia sobre ele, fotografias,
filmes e materiais iconográficos que historiam seu percurso vital e artístico. O Museu do Silva, transformado numa espécie de museu-escola, recebe visitantes diariamente, sempre com palestras e informações sobre o artista e sua obra. Pelas redes sociais, o museu é visitado por milhares de pessoas de todo o mundo. Jocelino Soares é pintor. Esse artista que pinta o campo, o interior do mundo, que traça os contornos férteis do imaginário popular, que transforma em arte a criação maior que nasce da terra, que brota de almas simples e genuínas, que transborda dos ribeirões e salta dos olhares prenhes de sonhos, de desejos e saberes secretos e transparentes, da natureza que dança o balé magnífico de suas cores exuberantes. Jocelino Soares é um artista do povo simples da roça. É o mago que empresta vida aos anônimos personagens das histórias caipiras, desde menino. Nasceu no noroeste do estado de São Paulo, na pequena Neves Paulista, e ainda criança, migrou para a grande São José do Rio Preto, onde se tornou policial militar. E segue sua índole de artista desde 1974, quando participa do Salão de Arte Juvenil na Casa de Cultura. Participa da Mostra Regional do SESC na Faculdade de Filosofia de Rio Preto e amplia sua área de ação. Em 1976, no Salão Nacional de Goiânia e no Salão de São Carlos. Depois expõe em Santos, Americana, na Galeria Século XXI em São Paulo, Limeira, Barretos e vários outros municípios do interior paulista. E vai se destacando com prêmios no Salão de Artes Juvenil de Cultura, no Salão de Arte Contemporânea, na Semana de Arte Jovem, no Salão de Verão, na primeira ProArte, recebe prêmio Aquisição no Salão de Araraquara, Troféu Bandeirantes de Comunicação e no Salão de Artes da Polícia Militar. A partir de 1994, realiza exposições internacionais, como no Holiday Village Camp, em Fondi, na Itália, no Florida Community College, nos Estados Unidos. Sua biografia é publicada em livro de Mário Soler e sua obra enaltecida em outras publicações. Assume a direção da Casa de Cultura de Rio Preto em várias gestões e segue realizando exposições em São Paulo, como Sentimento Caipira no Cultural Blue Life, no Espaço Cultural Durval de Noronha Goios, e em Brasília, na Galeria Construtores do Brasil, no Congresso Nacional e na Galeria Câmara dos Deputados. Publica vários livros, escreve coluna quinzenalmente desde 1987 no Jornal Diário da Região e em 2011 recebe o título de pós-graduando em Arte e Educação e é eleito membro da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura, cadeira número 12. Jocelino Soares é um artista do povo simples da roça. É o mago que empresta vida aos anônimos personagens das histórias caipiras.
obra de arte tem que estar à frente do artista. A minha missão é estar sempre atrás da minha obra. Sim, gosto muito de pintar, porque eu acho que quando eu pinto, né, e principalmente aqui nesse ambiente, porque o artista, mesmo que ele não saiba, ele entra em contato com algo superior, é uma elevação, sabe? Eu me sinto flutuando. E há então essa ligação terra-infinito, terra-força criadora, enfim. Eu gosto muito de pintar. A estética, ela muda com o passar do tempo e, quiçá, de obra para obra, porque o artista está em franca evolução, tanto é que a obra mostra isso. A evolução, para mim, é o desenvolvimento da técnica. Lá no início, eu pintava a bico de pena e a crayon, e não conseguia o óleo sobre tela. Muito tempo depois é que eu fui conseguir, então, e mesmo entrando para o mundo das cores, eu encontrava muita dificuldade. E hoje eu percebo, 40 anos depois, que houve uma evolução e a minha obra mostra isso. Mas a gente nunca perde as raízes. Lá no início, aqueles ovos, né? Enfim, aquilo foi a base, serviu de base para que hoje, então, com o pincel e o óleo, né, onde eu consigo então dar as sutilezas que eu não conseguia dar com o branco e preto e com o bico de pena. As mulheres dos grandes olhos, né, ou dos olhos esbugalhados, elas surgiram quase que por encanto, né? Um dia brincando, e aí eu fui trabalhando, e já no segundo desenho elas já começaram a crescer os olhos. E por que isso? Hoje eu vejo que aquelas mulheres foi uma homenagem que eu fiz às mulheres da roça, com aqueles olhos tristes, sonhadores, porque, como dizem, os olhos são o espelho da alma. Eu procuro espelhar, então, aquilo que elas traziam de mais profundo, mais escondido, muito lá num cantinho muito secreto, que eram as suas dores. E as mulheres da roça, mais dor impossível. A minha obra, ela vem acrescida de tudo aquele amontoado de aprendizado que eu fui ajuntando nesses 40 e tantos anos de pintura, e nesse emaranhado, nessa profusão de cores e sonhos e buscas, eu acho que está aí, está tudo contido na obra. E assim eu vou em frente, pintando, sempre com uma ideia de que o artista tem que permanecer atrás da sua obra.